sonhos e tudo mais, né? E aí, aproveitar esse momento quando está todo mundo chegando ainda, no período que... Tem dois períodos que para a mulher ele abre uma intuição muito grande. E esses dois períodos associados ao reiki, ele é uma potência, né? O primeiro período, ó, minha câmera, de vez em quando eu vou ter que hipnotizar ela, porque ela perde o foco. Aí, voltou. Então, assim, o primeiro é o ciclo menstrual, né? Durante um período menstrual, a gente tem uma intuição que aumenta um pouquinho. Mas durante a gestação, geralmente tem um acesso um pouquinho maior a várias camadas nossas, né? Porque o nosso campo está mudando, porque existe já um corpo sutil sendo formado do bebê, né? Então, é como se o seu campo, seus três chakras inferiores estivessem bem expandidos, dilatados aí junto com a barriga, junto com a vida que você está gestando. E tudo isso é uma potência de intuição, né, de sensibilidade. Legal, Então, legal saber disso. aí é bem importante você saber que realmente existe essa potência. E a autoaplicação ajuda bastante também. Bem-vinda, Cristina. Tudo bem? Como eu estava comentando aqui, a autoaplicação, ela ajuda bastante nesse equilíbrio energético, porque está acontecendo diversos processos físicos e processos sutis também, né? Porque tá formando diversos corpos e é bem interessante, né? Ter essa perspectiva aí também, que pouca gente fala sobre isso, mas os Legal, chakras do bebê já estão formando, né? Então, bom saber. Legal saber disso. é. Obrigada. Oi, João Paulo, bem-vindo. Tudo bem, Thiago? Opa, tudo bom? Estamos aqui. Espero que vocês estejam muito bem e estou com saudade de vocês, viu? Aí, assim que puder, a gente. Se encontra lá em Limeira. Lá em Limeira. Espero que seja logo, né? Já a gente tá junto. Todas as quintas-feiras, pelo menos até o final desse ano, nós abrimos das 8 às 9 essa reunião de todos aqueles que fizeram o curso de Reiki no período online. Nós tivemos o período pós-pandemia, que foi até março, onde nós tínhamos aulas presenciais e aí ficávamos 2 dias conversando. Pós-pandemia, nós mudamos um pouquinho o curso. Na realidade, Thiago, quando eu conheci você, os cursos eram presenciais, que foi em fevereiro, não foi? Foi. Aí, pós-pandemia, nós tínhamos, assim, uma turma grande. A gente tinha por volta de 100 alunos que queriam fazer o curso. Justamente, vocês vão ver hoje, porque o nosso curso de Reiki, ele é diferenciado. A gente fala de anatomia sutil, a gente faz uma prática meditativa, não é só imposição de mãos. Mas, enfim, aí pós-pandemia, nós começamos na turma 7. Essa é a turma 13. E aí, no dia 21 de setembro, nós vamos começar a turma 14. Por volta de 10, 15 alunos por turma, nós até nos sentimos obrigados de amparar todo esse pessoal que está fazendo o curso de Reiki online em todos os aspectos. O objetivo principal aqui são dúvidas, relacionada ao Reiki, aplicação, apostila, símbolos, não importa. E até os processos sutis também, porque faz parte quando você está trabalhando com uma energia que acessa a tua intuição, o teu campo se expande um pouquinho mais, né? Os sonhos ficam mais claros, algumas coisas interessantes acontecem, né? Então, tem muitos e muitos... Ai, que bom. Obrigada, Nelson. Tem um chat do lado, viu? Vocês que estão entrando hoje, e aí quem não quiser aparecer ou não quiser falar, põe a pergunta no chat, e aí nós vamos lendo o chat e conversando. Basicamente, a gente divide essa reunião
Inicialmente, a gente faz um centramento, né? Nós vamos nos conectar. Na sequência, a gente abre para perguntas. Se não tiver muitas perguntas, nós vamos falando um pouquinho da história do Reiki. Do conhecimento que a gente tem, né? Isso. E no final, a Mislane faz uma prática de novo, para a gente começar bem alinhado e encerrar também bem alinhado. Essa reunião também, ela não é só uma reunião de tirar dúvida, porque como todos que estão participando aqui estão acessando o campo do Reiki, daqui a pouquinho vocês vão entender, é que junto com o Reiki vem os mentores, vem os anjos, né? Tem toda uma egrégora. E quando a gente junta aqui nessa sala 10, 15 reikianos, essa egrégora do Reiki se forma. Por isso a Mislane, ela começa com uma prática para se centrar, né? Uma prática meditativa, porque embora seja uma reunião online, a gente está trabalhando já no campo sutil, né? E depois dessa reunião vocês vão dormir melhor. Aí cada um, né, sabe o de si. Mas assim, a ideia é que a gente faça sempre uma prática, porque a gente chama essa reunião de esclarecimento de dúvida. E trazendo para. Ainda bem que a nossa língua ela tem uma pureza e um detalhamento muito, muito legal. Que esclarecer é trazer luz. E sempre numa prática, sempre quando a gente está num caminho, eu estou seguindo, eu vou estudar, etc., sempre acontece assim: a vida dá um reviravolta na gente e a gente esquece tudo que aprendeu, ou deixa para depois, ou aquilo vem amanhã, enfim, fica para depois. Você aprendeu, mas coloca na gaveta às vezes. E geralmente o que a gente recebe são os três demônios que atrapalham a gente. Mas esses demônios não são entidades, não é nada disso. Que é o demônio da dúvida, né? Do desânimo e do discernimento. Quando a gente tem dúvida, a gente não pratica, a gente não acredita. Então, a gente coloca na gaveta. Quando a gente desanima, é porque a gente não está em grupo, a gente não tem quem se apoiar. Então, a gente cai, né? E aí essa reunião ela traz isso. E o discernimento é ter clareza, né? É trazer luz, que é outro motivo dessa reunião, é trazer luz para as nossas dúvidas, para que a gente se sinta ancorado e siga no caminho. Porque é muito fácil a gente escorregar, assim, falar, nossa, fiz aquele negócio lá, mas como é que é mesmo? Né? Então, eu vou começar aqui com uma prática, e aí vocês procuram se sentar assim mais confortável, mas tentar não encostar tanto as costas no apoio, né? Trazer aí uma postura sentado, pode ser sentado no sofá mesmo, né? Colocar um pouquinho o celular ou o computador de ladinho um pouquinho e se preparar para a gente fazer essa prática inicial. Porque quando a gente começa a fazer essa prática, a gente está unido através de um campo, né? Então, feche os olhos um pouquinho e tome aí 3 grandes inspirações bem profundas. O ar entra e sai pelas narinas. E você começa imaginando, então, uma coluna de luz sobre a sua cabeça. Essa coluna de luz vai se adensando sobre o topo da sua cabeça, nutrindo todo o seu corpo, expandindo o seu corpo. Então você traz as mãos unidas à frente do peito, palma com palma, e as palmas estando unidas à frente do peito, nessa postura que tantos e tantos meditadores fizeram, e você acessa esse campo sutil de toda essa energia que permeia o nosso corpo, a nossa mente. Então afaste um pouquinho as mãos, deixando um espaço pequeno entre as mãos.
E entre as suas mãos, vai imaginando uma esfera de luz. E dentro dessa esfera de luz, vai imaginando o traçado de um símbolo se desenhando dentro dessa esfera de luz. E agora tente, então, desenhar esse símbolo mentalmente, o Sei Reiki, dentro dessa esfera de luz. Então, vai inspirando e expirando. E imagine essa esfera sendo levada para algum animalzinho ou alguma planta, algo que você queira doar essa energia. Imagine ela indo como uma bolinha de sabão que a gente faz quando é criança. Essa esfera de luz vai indo até chegar a esse lugar e vai envolvendo, como se fizesse uma pequena membrana. E bem devagar, você traz as suas mãos à frente do peito, palma com palma, reverenciando o seu ser. E novamente você começa afastando um pouquinho as mãos, imaginando uma esfera de luz. E vai imaginando então o símbolo Honsha Shonen se formando dentro dessa esfera de luz. Esse símbolo vai sendo escrito. E você envia essa pequena esfera de luz para alguma situação da sua vida, que pode ser no futuro, no presente ou no passado, para que ela seja harmonizada. E então ela vai envolvendo essa situação, harmonizando. Bem devagar, vá unindo as mãos novamente à frente do peito. E vá relaxando os braços, as mãos. Tome aí uma inspiração profunda. E bem devagar, vá piscando os olhos, fazendo o contato visual com o ambiente onde você está. E começamos abrindo aí a nossa reunião. Daí eu vou pedir para a Natália escolher um número de 1 a 44, já que é a primeira vez que ela participa. Bem-vinda, Juliana, não falei, mas espero que vocês estejam ouvindo bem a gente. Você pode falar, Natália. Eu vou escolhendo 16. Número 16, 16? isso. Entrega. Entrega. Eu vou ler aqui hoje o recado, então, dos anjos. Entrega. Para que um verdadeiro amor tenha a oportunidade de se manifestar na nossa vida, é necessário que sejamos capazes de uma entrega profunda e verdadeira. Muitas vezes, os nossos relacionamentos se mantêm em níveis superficiais, causando no nosso centro cardíaco uma sensação de opressão, peso e desconforto. Você já sentiu isso? Já sentiu no seu peito a dor da distância, a dor do não, a falta de intimidade? Quando isso acontece, é comum que responsabilizemos ao nosso parceiro, exigindo mais e mais,
deixando de perceber o quanto somos nós que estamos bloqueando o fluxo de energia amorosa para níveis mais profundos. Isso acontece porque temos medo de amar. Temos medo de amar e sermos feridos. Temos medo de confiar e sermos traídos. Temos medo de contar com alguém da nossa vida e depois sermos privados dessa pessoa. Temos medo de nos entregar. Tanto medo é fruto da nossa mente que tem uma necessidade compulsiva de ter controle sobre tudo o que nos acontece. Para se entregar, você vai precisar através dessa confusa corrente de medos e pensamento e arriscar um mergulho profundo na tranquilidade suave do seu próprio coração. Entenda que você nunca terá garantia de que jamais será abandonado ou traído. Você nem mesmo saberá se será amado de volta. E ainda assim, precisará se entregar ao amor, para que o amor que existe em você se manifeste também ao seu redor. Se a entrega surgiu a você hoje, perceba o quanto você tem resistido a entregar-se ao amor. Não importa se já existe ou não alguém na sua vida. Nesse momento, você está recebendo ajuda angelical para dar esse importante passo na direção do amor. Abra as portas do seu coração. Deixe de lado as defesas. Controle os seus pensamentos e permita-se arriscar um salto bem no meio desse lago, feito do mais puro amor. As águas realizarão a cura. Acredite. Bom, então a carta da entrega hoje, ó. Vou colocar aqui na câmera. E aí, quando a gente vê a entrega, né, parece um casal, mas lembrar que a gente tem que estar realmente disposto e entregue para poder aplicar reiki. Porque não vai adiantar a gente estar com a cabeça a milhão e outras coisas e tentar aplicar reiki. Acho que essas práticas que a gente está fazendo aqui, hoje mesmo eu propus que a gente traçasse um símbolo dentro de uma esfera de luz. É importante que vocês vão treinando essa visualização, né, essa atenção plena em traçar o símbolo no ar, né, dentro de uma esfera, porque quando vocês forem fazer atendimentos, ou até mesmo cuidar de alguém, ou mandar reiki à distância, até mesmo no presencial, vai ser essa potência que vai ajudar você a ser um bom doador, né? A conseguir fluir através dessa energia, né? Então, é importante a gente ir treinando, né? Colocar esse símbolo dentro de uma esfera de luz e mandar ela embora, né? Embora que eu falo é para algum lugar. Por mais que vocês não estejam sintonizados ainda, é uma prática para que isso, quando vocês forem sintonizados, esteja potencializado, tá? O Reiki, ele trabalha com o amor compassivo do coração. Sem você doar o seu amor, sem você doar com a sua intenção, você não consegue aplicar o Reiki na sua totalidade. Eu vejo essa carta aqui da entrega, que é um dos trabalhos que o reikiano tem que fazer. Não adianta você ser um doador de Reiki se você não se entrega para essa prática, mesmo que ela seja só para você. Então, para fazer o Reiki, você tem que estar disposto a trabalhar com a energia do seu coração. A energia, ela flui através do coração, e a extensão do coração são os braços, os quais têm as suas mãos na ponta. Então, a energia do Reiki, quando ela é transmitida através das mãos, ela sai do coração. Então, essa carta da entrega, quando fala do amor, é o amor que você tem que ter primeiro com você, com o meio ambiente, com as pessoas, com tudo à sua volta,
Então, nada tem culpa, nada está errado. Você vai se entregar quando você for trabalhar com a energia operada pelo Reiki, né? E para finalizar, o Usui, ele falava assim, se eu tivesse que resumir o Reiki, né, em duas palavras, ele falava intenção e intuição. Então, essa carta mesmo, do respeito, ela tem muito a ver com a tua intenção. A tua intenção da entrega, né? Da entrega. De se entregar através do coração, através do amor. Mas, enfim, então, aberto aí para vocês perguntarem, gente, a qualquer tempo aí, colocarem aí as dúvidas. A Márcia acabou chegando agora, mas a gente acabou de fazer uma prática para animais e depois fizemos uma prática para a gente mesmo, porque vocês podem mandar reiki também para vocês no futuro e no passado, né? Essa é uma coisa que vai ser potencializada nas sintonizações, tá? Está aberto aí. Vamos ver. Hoje eu coloquei uma meditação com sinos no YouTube. Ela saiu agora às 7h30. E também trouxe os sinos para a gente fazer um encerramento com eles aí, Você tá? pode pôr o link no grupo? Tá no YouTube? Pode. Tá no Ou tá na YouTube. plataforma? Tá no YouTube. Eu coloquei lá, mas eu coloquei. Não consegui mexer ainda na plataforma, mas coloquei no YouTube. É uma meditação curta, nós gravamos com sino, né? Então, De 13 minutos. 13 minutos. Aplicação, né? Para ajudar vocês aí na auto-aplicação no dia a dia, né? E aí? Quem que vai perguntar? Oi, Olá! boa noite a todos. A semana passada, você também falou para a gente traçar o símbolo, né? E a semana passada, essa semana, eu fiquei um pouco nervosa na hora de pedir para traçar. Parece que é uma responsabilidade, sabe? Aí dá um pouquinho de Receio, né? de receio, mas é tranquilo, mas dá um pouco de receio. A gente está fazendo, semana passada a gente fez isso, hoje a gente está fazendo de novo, porque realmente, quando vocês forem fazer atendimento, tem coisas que precisam ser desenvolvidas. Essa atenção plena de fazer o símbolo direitinho, e não só fazer com a mão, mas ver ele se traçando. É difícil, porque às vezes a gente não sabe, aí a gente erra, aí a gente ouve um barulho e esquece. Mas tudo isso é um treino. E aí, com esse treino, vocês vão ser muito mais capazes de fazer isso no dia a dia. De atender pessoas, de alguém ligar para vocês e dizer assim, oh, eu estou precisando, você pode me ajudar? Você, às vezes, já fez tanto aquilo que, às vezes, só de você abrir o olho e concentrar, você vai vendo o símbolo surgindo, né? Mas tudo isso é treino. Quem não treina, não, né? Acho que a Cristina e o João, eles já ouviram eu falar, mas acho que talvez os demais não. O símbolo carrega uma egrégora dentro dele que ela aciona um campo. Mas, por exemplo, o Honsha Zeishonen, ele é a soma de 5 símbolos feito por 5 Budas, né? Dentro do Honsha Zeishonen, ele tem os elementos fogo, terra, ar, água. Então, ele é composto de elementos, ele é composto de sentimentos, né? Então, dentro da tradição dos kanjis, esses símbolos, eles potencializam, né? Assim, de uma forma muito simples, né? Se você colocar o número 2 e depois colocar o número 2, vai aparecer 22. Mas se você coloca um X no meio
que é a multiplicação, é assim que a gente aprendeu a fazer continha, ele vai te potencializar, ele vai te dar um resultado diferente. Então, esses símbolos, eles não são por acaso, né? Eles foi feito há centenas de anos atrás, Muito antes do Zui. muito antes do Zui. Então, eles têm uma potência de reverberar, de acessar campos. Assim, a forma mais simples que eu tenho de explicar para vocês é como nós aprendemos quando éramos pequenos, que tinha que fazer talvez assim, unir a mão dessas formas ou assim, para rezar. Se você não unisse as tuas mãos, talvez a reza não tivesse completa. Então, o símbolo de unir a mão no catolicismo, por exemplo, é uma egrégora que te vai acessar o campo da oração. Então, a gente, durante muito tempo, aprendeu o símbolo do sinal da cruz, passar na frente de uma igreja e fazer o sinal da cruz. Eram símbolos que te davam segurança. Eram símbolos que livrava você de alguma coisa ruim se você fizesse o sinal da cruz quando passasse na frente de um cemitério, por exemplo. Então, assim, ao longo dos anos, os símbolos, eles foram trazendo, assim, entre aspas, potência, ou poderes, ou créditos. E o reiki não é diferente. Ele tem símbolo que ele vai te potencializando. A Mislane acabou de falar agora. Você pode pedir para uma situação do passado ou para uma situação do futuro. Assim, vocês têm ideia da potência desse símbolo? Né? E aí, por mais que ele seja muito difícil, traçado complexo, né? Imagine que vale o esforço, né? Porque às vezes você vai pegar um paciente, ou até mesmo vocês mesmos, tem um caso onde a pessoa, tudo se desencadeou por conta de um trauma, de alguma coisa. E o que ficou no passado, não vai poder ser mudado, mas pode ser harmonizado para que isso não tenha um peso tão grande a agravar e virar uma doença, né? Quando a gente faz o símbolo do Honshou Shonen e envia ele, e depois a gente envia o Seireki, envia o Shokurei, a gente está potencializando de vibrar nesses campos, harmonizando situações, né? E não são coisas assim que fazer um dia resolve. Então, muitas vezes você vai atender uma pessoa, você vai colocar lá na maca, você vai fazer todas as posições de mão, depois você vai colocar os símbolos nela também. E aí, se você sabe de uma situação do passado, você vai enviar para essa situação, para que ela seja harmonizada. Nunca você vai colocar a intenção de mudar aquilo, mas de que aquela energia harmonize para que não seja, para que esse campo não afete a pessoa hoje, né? E são crenças, são coisas que a gente faz, né? Então, esse símbolo é muito importante porque ele é atemporal. Quando a gente fala de atemporal, quando vocês, por exemplo, uma situação onde você vai passar por uma cirurgia, você vai passar por um exame, uma entrevista, o símbolo que faz essa programação é o Honshou Shonen. Ele faz essa programação e você atua com os outros símbolos ajudando. É uma questão onde eu quero ter equilíbrio emocional, porque eu vou passar por uma entrevista de emprego e quero estar com esse campo harmonizado, então eu abro com Honshou Shonen, coloco o Seireki e envio para essa situação. Mas jamais a gente vai enviar para dizer assim, então eu tenho uma causa no tribunal, eu vou enviar para eu ganhar essa causa. Esquece isso. O reikiano que tem isso na cabeça, ele não entendeu o que é reiki, entendeu? Então, assim, aquela situação vai ser harmonizada da melhor forma possível, né? E muitas vezes, muitas pessoas já me pediram isso, né? E é importante que você, como reikiano, não se envolva nessas situações, porque eu acredito que todo mundo aqui está querendo cada vez melhorar e não ganhar karmas, né? Ao contrário. Então, assim, ter esse discernimento que a energia reiki, ela harmoniza campos, situações, pessoas. E essa harmonização permite curas, milagres e tantas outras coisas, tá? Mas enfim, hoje vocês estão muito quietinhos. Eu acho que eu vou
fazer perguntas específicas para cada um, para a gente trocar umas ideias aí, para ver se o que eu estou falando está fazendo sentido, se eu estou viajando aqui, se vocês já pensaram a respeito. Enfim, é uma troca, gente. Tá todo mundo fazendo a autoaplicação. Que bom, que bom. Isso é muito bom mesmo. Vocês não fazem ideia do quão bem isso faz. Ó, o João vai falar. Não. Não, só foi uma, como fala? Quase na trave, né? Que o pessoal fala. É na trave. Eu não assisto essas coisas, mas eu lembrei desse termo que meu pai usava. Ixi. Ah, Natália. Ah, a Natália colocou um relato aqui que ela está sentindo os benefícios para o bebê também, porque ela está gestante, né? Deixa eu hipnotizar minha câmera, porque ela tem essa perda de foco. Então, eu faço assim, ela não perdeu, peraí. Vamos ver se voltou. Pronto. Nós tivemos recentemente também uma garota que estava grávida, Natália, e antes de fazer o reiki, ela nos consultou Uhum. se poderia, se traria algum benefício. Nós consultamos também a Irene, que foi a nossa mestra, a nossa professora, né? Que inclusive o material que nós usamos parte foi ela quem escreveu. E ela falou, não, é maravilhoso, já é um reiki para dois, né? Você já na gravidez vai harmonizando o feto, a criança, ele já vai ficando mais calmo, mais tranquilo. E assim, e a pessoa começou a fazer autoaplicação, né, a senhora, e ela também relatava muita tranquilidade durante a gravidez. Então, a gente tem essa experiência que é gratificante aplicar o reiki durante a gravidez, porque é uma aplicação para dois, né? É, 2 em 1. A Márcia relatou aqui, né, que eu coloquei. É interessante, gente, assim, vocês podem ter os símbolos nas casas de vocês. Por exemplo, lá no armário onde ficam os alimentos, vocês podem ter o símbolo do Chokurei. O símbolo do Chokurei, ele tem a ver com tudo aquilo que é físico, os alimentos, a água, e ele emana essa vibração dele. Claro que você, como reikiano, quando sintonizado, você potencializa aquilo e aquilo ajuda, né? Enfim, e muitas coisas acontecem. Mas o símbolo do Chokurei, ele pode ficar dentro dos armários com alimento. O símbolo do Seireki, ele pode ficar lá perto dos vasos, no jardim, onde você tiver o seu animalzinho de estimação. O símbolo Seireki, ele ajuda muito nos processos com os animais. Então, assim, é bem interessante a gente ter esse conhecimento dos símbolos e poder utilizar eles no máximo, né? Na máxima potência. Eu estava lendo uma reportagem, né? O Chokurei também, ele pode potencializar quem precisa tomar um remédio, né? E toma seu remédio, não tem problema. A pessoa, ela tinha, assim, um símbolo do Chokurei pequeno, e ela colocava o copo d'água e o comprimido, né? O medicamento que ela tinha que tomar em cima do símbolo, alguns minutos antes de tomar. Então, ela tinha que tomar 10 da manhã, quando era 9 horas, ela já colocava o copo dela e o remédio. E ela começou a perceber que o medicamento estava fazendo assim um efeito diferente, ou seja, o símbolo estava potencializando a cura através do remédio, né? Então, assim, tem muitos relatos. E até assim, o Hospital das Clínicas, acho que foi o Hospital das Clínicas, tem um estudo das pessoas que recebiam reiki durante a quimioterapia, porque a quimioterapia ela é um processo que tem muitos colaterais, né? E aí essas pessoas relatavam menos enjoo, menos indisposição, né? Tinha uma melhora, né? Não uma melhora, não foi uma cura para o câncer, né? Algumas pessoas alcançam isso e isso é totalmente possível. Mas assim, dentro de um estudo acadêmico feito por médicos
que não tem aquela, não tem um olhar mais amplo, mais holístico que a gente tem, eles viram resultados desse gênero, né? Então é bem importante que vocês saibam dessas utilizações aí, e se vocês tiverem algum tipo de remédio que utilizem, pode colocar o símbolo do Chokurei nele, né? A radiestesia utiliza muito isso. A radiestesia é uma outra técnica, né? Como se fosse uma outra ciência que ela utiliza os símbolos para conservar e para acessar campos. Então, assim, e a radiestesia ela é um pouco mais nova, né? Ela começou lá para poder achar água no solo, né? O pessoal fazia aquela história da vareta, alguém já deve ter visto sobre isso, mas é bem interessante. E aí o símbolo do reiki, ele tem essa força, né? Então, vamos utilizar, né? A Márcia fez uma pergunta lá em cima e depois a Natália. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Ó, a Natália colocou que ela está sentindo os benefícios para ela e para o Isso. bebê. Isso é muito legal, né? Depois a Márcia falou dos símbolos. Aí a Márcia falou sobre o atraso, todo não tem problema. Peraí. Vou mandar a carta no grupo depois, já deixando aqui respondendo. E que ela colocou o símbolo do Chokurei de todos os medicamentos. Então, geralmente, sabe o que eu faço? Eu coloco um símbolo do Chokurei e aí eu coloco às vezes embaixo das coisas. Aqui em casa é bem engraçado. Minha mãe é evangélica, ela se assusta ainda. Mas embaixo das minhas coisas, assim, tem símbolos. Por exemplo, embaixo da minha fruteira tem um símbolo, embaixo da minha porta de entrada tem um símbolo. Então, assim, em alguns lugares estratégicos tem um símbolo. E aí, assim, não precisa ser um símbolo em cada coisa, porque é um campo, né? Então, você pode deixar um símbolo e colocar os objetos em cima. No caso, a pergunta dela são os remédios, né? No caso dos remédios, não precisa colocar em cada caixa. Isso. Mas você pode pôr no local onde ficam os remédios, colocar esse símbolo e coloca os remédios em cima e deixa eles lá. E aí, se você já é sintonizado, já é reikiano, nada melhor do que aplicar o reiki ali em cima antes de tomar o remédio. Então, isso é uma coisa muito boa. Antes de você ler da Natália, no início, quando os reikianos eles começaram a usar símbolos, e eles foram colocar os símbolos do jeito que a Mislane está falando aqui, havia muita pergunta do que eram aqueles símbolos. Então, assim, você imagina que você está na tua mesa do trabalho, e daí tem um chokurei, tem um seireki, você abre o caderno, tem na lata de lixo, sei lá. Então, as técnicas atuais de ensinamento de reiki, elas ensinam para você colocar o símbolo sempre virado para baixo. Então, vocês vão ler em uma apostila, é mais para um esclarecimento, assim, o que eu estou falando. Você tem um caderninho de anotar no mid-reiki? Olha, não coloque o símbolo na capa. Coloque no fundo e deixe ele virado para baixo. Então, assim, vocês vão ler em diversos locais... os símbolos são secretos. Que tem que ser virado para baixo, né? E aí as pessoas liam essa história do símbolo virado para baixo, que é para ninguém ver, ninguém perguntar e ninguém se assustar, e vinham comentando com a gente, porque assim, na nossa prática, eu deixo todo lugar que eu vou, o meu caderno, no carro, eu deixo o símbolo virado para cima. E se alguém perguntar, eu explico de uma forma bem simples, né? Então, assim, não tenho medo, não tenho vergonha de usar os símbolos, de deixar eles virados para cima, embora a maioria da literatura que vocês vão ver vai pedir para o símbolo estar virado para baixo, escondido. E aí, por que isso era feito? Seguinte, quando teve a história do nível 1, nível 2, nível 3, quando você ia lá se iniciar, eles te davam só o símbolo do Chokurei. E você ia para casa só com aquele símbolo. E aí você não sabia como era o outro símbolo. Então era uma forma de reter conhecimento. Mas hoje a gente está na era da internet. Se você colocar no Google, no YouTube, você vai ver esse símbolo. Então hoje em dia não tem tanto sentido
de manter o símbolo secreto. Agora, sim, ele é sagrado. E a gente tem que realmente Honrar, né? honrar, respeitar, etc. e tudo mais. Mas não faz mais sentido isso. Mas eu vou ler uma outra pergunta aqui, que é, a Márcia falou que ela coloca embaixo, né, onde guarda as medicações, ótimo, isso é Na caixinha, né? muito bom. E aí a Natália coloca, tá, que ela estava com uma anemia muito significativa e as medicações vitamínicas não estavam subindo. Pela minha fé e crença, eu sei que o reiki ajudou. Hoje no exame vimos que a bebê está muito mais forte, muito mais crescida. Que legal. E isso após as aplicações e estudos, muito grato. É. Olha, a gente que agradece pela partilha, Natália. E é isso mesmo. Pode colocar o símbolo na caixinha dos remédios, né? E vai se auto-aplicando mesmo, porque realmente ajuda muito. A gente tem muitos relatos, assim. Eu procuro não colocar essa história da cura, porque as pessoas já chegam falando assim, você pode me curar, tal coisa. Mas a cura é uma consequência, né? Às vezes a gente consegue, isso é muito bom mesmo. Se a gente conseguir ir colocando nesses remédios, nas coisas que a gente tem, tudo isso ajuda muito. Eu sou muito suspeita a falar, porque eu sou estudante de radiestesia também, né? E eu gosto da utilização do pêndulo também para medir energia e tudo mais. Então, assim, a gente tendo esse conhecimento, não tem como negar ele, né? A gente tem que utilizar mesmo. E nos próprios livros falam para que são os símbolos. Então, vamos fazer. E vocês também podem ser cientistas da técnica, assim como eu também faço experiências. De vez em quando, eu pego o símbolo do Hon Shonen, coloco lá numa coisa que eu tenho algum problema, escrevo a minha situação, coloco o símbolo lá e falo assim, bom, vamos aplicar reiki todo dia nesse negócio e vamos ver o que vai dar. E dali passa um tempo e aquilo se resolve. E eu falo, nossa, que bom, né? Viu, Natália? O Sui, ele era um estudioso, né? E praticava muito o reiki. E já é conhecido, né? Ele tem 21 técnicas, né? Então, o reiki é formado de 21 técnicas. Como naquela época, em 1922, ainda não tinha tomógrafo, né? Não tinha os grandes equipamentos que a medicina tem hoje, ele começou a testar várias técnicas dentro do ponto de vista dele, porque ele tinha muita intuição, ele sentia. Então, através da intuição dele, ele deixou assim, ele ensinou que à medida que você vai aplicando o reiki, vai aumentando a tua intuição. Mas ele já deixou descrito aquilo que o reiki pode curar, porque ele usava a intuição dele. Então, se você aplicar bastante reiki durante um determinado tempo, vai aumentar a tua intuição e você vai sentir o que ele sentia falando de intuição. Mas existem duas técnicas que ele desenvolveu que hoje não são usadas mais porque tem os grandes medicamentos, né? Uma é de purificação do sangue, e eu estou falando esse relato por conta da anemia, né? Existe uma técnica de purificação do sangue e a outra de filtragem do sangue. Então, você imagina que na década de 1920, não tinha grandes métodos científicos, mas a pessoa chegava lá com fraqueza, com alguma coisa assim, e ele fazia algumas sessões de purificar o sangue, colocando uma mão sempre na medula, né? Uma mão ele colocava na nuca. Eu não vou ensinar em detalhes a técnica, porque não é o objetivo agora. Mas ele trabalhava com uma mão na medula, aqui na primeira vértebra, em cima da coluna, e depois ele ia passando a outra mão até o final da coluna. Então, ele ia assoprando e passando, como se a energia da mão dele tocasse na medula e fosse circulando o sangue. E depois ele fazia uma meia-lua, né? Ele não percorria a coluna reta, ele percorria como se fosse uma meia-lua, mas enfim. O relato que você está falando da anemia, ele acontece sim, porque
a circulação do sangue com a energia do reiki, ela vai potencializar o sangue Os remédios, né, no caso. para cura, né? É. Então, muito legal. Então, assim, durante os atendimentos, a gente vai fazendo práticas aqui toda quinta, onde a gente vai colocando algumas coisas para vocês fazerem. Por exemplo, imaginar dentro de uma esfera de luz um símbolo e colocar em uma determinada situação, isso é um treino. Ou às vezes você vai atender uma pessoa, a pessoa tem um problema de pensamento repetitivo. Uma das técnicas é para você fazer uma mentalização e aplicar o reiki Isso. na testa e na parte que é no frontal e na boca de trás do frontal. Porque se vocês lembram lá na anatomia sutil, a gente tem a parte da frente do chakra e a parte de trás do chakra. Na parte da frente, está tudo relacionado à nossa vida atual. Na parte de trás, está tudo relacionado a tudo que a gente já viveu, né? E pode ser este corpo ou outros corpos. Então, quando a gente faz a aplicação nos dois, a gente, como se fizesse uma vedação do campo, harmonizando o pensamento da pessoa. E vocês podem fazer essa autoaplicação. Na autoaplicação, a gente faz o quê? A gente faz nos 4, né? E topo da cabeça. Quando eu cubro os olhos, é tudo que eu vejo, né? A minha visão de vida, né? E tudo mais. Durante a sexta-feira, eu vou dando algumas pitadas. Mas para vocês que são pessoas que estão aqui no curso para aprender a fazer isso, a ideia é, quando vocês colocam as mãos sobre os olhos, harmonizar a visão da vida, harmonizar o chakra frontal, harmonizar as situações que chegam, né? E a forma de aprender a vida. Quando a gente faz topo da cabeça, a gente faz essa conexão, deixa esse canal mais aberto para que você obtenha aí uma conexão mais forte com o campo sutil. Quando a gente faz as laterais, tem a ver com temporal, vem de temporal, porque o lugar onde começam os fios brancos geralmente é nas têmporas. Essa região marca o tempo da nossa vida. Então, é harmonizar esse tempo terreno que a gente está nesse corpo. E a parte posterior tem a ver com tudo aquilo que a gente pensa da gente no passado, sabe aqueles pensamentos, aquelas coisas que aconteceram. Quando a gente está fazendo aqui na cabeça, a gente está fazendo uma passada geral sobre todos esses aspectos. Por isso que a autoaplicação, ela é muito boa. Esses passos simples de passar pela cabeça, eles já harmonizam a forma que você vê a vida, a tua estadia nesse plano, o teu tempo aqui na Terra, a conexão com o mais elevado, todos aqueles pensamentos recorrentes do passado, sabe aquela coisa que você fala assim, putz, eu não devia ter feito aquilo, e então você vai harmonizando isso, e conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais estável. E aqueles problemas que você tinha, aquele pensamento recorrente, é culpa minha, aconteceu isso, tudo isso vai sendo harmonizado, né? Aqui também, né, bem, quando aplica aqui, né? Aqui na região da garganta, tudo aquilo que você deixou de expressar ou expressou e não devia, né? Existe uma técnica para quem é reikiano e aplica já há muito tempo, né, de limpeza, né? O reikiano, que é o terapeuta, ele tem que fazer uma limpeza energética antes da sessão e deve fazer depois da sessão. E uma das técnicas de limpeza, ele é harmonizar esse campo aqui, né? Ele fica durante um tempo aqui cuidando, né, da fala, porque imagina, você vai aplicar o reiki numa pessoa, você não pode influenciar na vida dela, né? Isso está no código de conduta, de ética, né, do reikiano, aula 5, aula 4. O vídeo 4 fala. Então, ele fica um tempo aqui harmonizando aqui, que é para ele ser o mais puro, né? O mais sensato possível. Então, existe uma técnica de limpeza para que você não fale, não se expresse, não coloque para fora. Inadequadamente, né? Porque as nossas palavras podem ser palavras de cura, né? Porque a gente pode, através da nossa palavra, curar uma pessoa, harmonizar uma pessoa, como a gente pode tirar ela do sério.
com a mesma voz, né? É só uma intenção que a gente Influenciar, coloca, né, é no tratamento. influenciar. Então, é bem interessante. Falamos muito, hein? Ó, a Natália Perguntas? colocou. Ah, legal. Então, assim, são muitos aspectos do reiki que geralmente nos cursos, quando eles são muito rápidos ou muito curtos, Não dá para ensinar tudo, né? não são passados, assim, né? Mas a gente está tendo esse tempo onde a gente pode voltar aqui e colocar coisas e aprender formas novas de usar o símbolo, jeitos novos de aplicar o reiki. Então, assim, é uma técnica maravilhosa, porque a gente está falando, a gente ainda não atingiu a parte espiritual. A gente só está falando de coisa física e coisa emocional, são dois corpos. Nós ainda não estamos falando de corpos espirituais, como que a gente harmoniza isso? Mas o reiki também chega nesse patamar. Ele é possível chegar nesse patamar, né? O Então, João já está. é muito profundo, assim, né? Por mais que ficou muito popularizado e muitos lugares ensinam reiki, muitas pessoas fazem, etc., mas que vocês tenham esse conhecimento total para poder aplicar o reiki nessa proporção, de saber dessa potência, né? Assim, vocês podem também começar a aplicar o reiki em plantas. Se você tiver um gatinho e um cachorro, um animalzinho de estimação, pode aplicar nele. Se você vai na casa da tua mãe ou na casa do teu filho e tem um cachorrinho, começa a fazer uma imposição para que vocês possam ganhando bastante segurança, porque eu não tenho dúvida que vocês vão aplicar o reiki em vocês. Mas é inevitável, vai chegar uma hora que alguém vai pedir para você aplicar um reiki nele. E aí o reikiano fala assim: ah, será que eu estou fazendo certo? Sempre Né? tem uma dúvida, né? Será que se eu fizer a posição do gachô e do reijô já vem a energia? Não, e é sempre aquela sensação, será que esse valeu? É. Né? Tipo, Então, essa será que eu fiz direito? é uma Né? das perguntas. Como é que eu sei que deu certo? E Era só pra... principalmente quando a pessoa piora. Olha, e quando a pessoa piora? Será que fui eu? Nossa, será que fui eu que fiz o negócio aqui? Então, vai aplicando numa plantinha, E né? aí, só falando um pouquinho dessa história, quando a pessoa piora, é que assim, ó, o reiki é uma energia de harmonização. E às vezes a gente precisa ter algumas limpezas, purificações para ser harmonizado, né? Eu lembro de uma vez de uma senhora que eu apliquei reiki nela, e eu fiquei bem chocada, que foi logo no comecinho, acho que eu tinha, sei lá, uns 4 meses que eu estava aplicando reiki, assim, nas pessoas, e eu terminei de aplicar reiki na mulher, a mulher pediu um balde, sei lá o que foi, começou a vomitar, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz, né? E eu fiquei muito receosa, né? E aí eu estava atendendo, né? E eu estava atendendo num centro espírita nessa época. E aí eu atendia tipo 3 pessoas, aí eu parava, fazia um processo e aí eu atendia mais 3 pessoas, eu atendia 6 pessoas, no intervalo assim de umas 2 horas por aí. E aí, quando eu terminei de atender o último, aí veio essa senhora falar comigo, eu falei, "Ixi, agora ela vai me xingar, né? Agora vai." E daí ela falou assim para mim, nossa, ela falou assim, eu passei mal, aí eu fiquei com muita raiva de você, daí eu vomitei aqui muito, e aí eu fiquei muito fraca, e daí depois eu tô me sentindo muito bem agora. Só que se eu tivesse falado com você aquela hora, só que eu vi que você estava ocupada, viu, mocinha? Eu era bem novinha ainda, né? Eu vi que você estava ocupada, eu não ia atrapalhar, mas agora eu tô me sentindo muito bem. Então, eu vou dizer para você, continua fazendo esse negócio que você está fazendo, porque eu tô ótima. E aí ela foi várias semanas, né? As semanas seguintes eu sempre aplicava reiki e tal, não sei o quê. E daí depois ela falou para mim, ela falou, eu me curei, eu estava com uma gastrite, eu já tinha uma úlcera no intestino e eu tô boa, viu?
esse negócio que você faz aí, eu não sei direito o que que é, né? Eu só vejo aí você fazendo, mas muito bom esse negócio, viu? E ela sempre trazia gente para eu, né? Mesmo depois daquela história. Então, não tenham medo, não tenham medo, porque coisas assim acontecem, Aliás, tá? precisa praticar para ganhar experiência, né? É, Mas, pergunta, vamos ver se alguém tem mais perguntas. é. Por enquanto tá tudo lindo, né? Ninguém tá É, aplicando por aí, atendendo pessoas, aplicando. ainda bem, né? Eu, já que ninguém quer falar, o Beto sabe do que eu estou falando. Eu tinha um problema de estômago e até foi o Beto que me aplicou um reiki, acho que umas 2, 3 vezes. E eu fui no doutor, o doutor mandou fazer exame, falou assim: você cauterizou já uma feridinha. Eu falei: não, doutor, primeira vez que eu venho no gastro, que eu estava com dor, assim, né? Tá sentindo muita dor. Não, aqui no exame você cauterizou uma feridinha. Quer dizer, realmente é sensacional. Cristina, e foi aplicada à distância, não foi? Não foi Foi, presencial. que você falou que colocaram também alguma coisa prateada. É. Então, realmente é uma coisa fantástica. É. É Então, assim, sensacional. é E eu fiquei, interessante, né? e eu Ficou- fiquei curada, graças a Deus. Aí você lembrou de eu contando da mulher lá, Lembrei! mas olha, não tenho medo, viu, gente? Porque é assim mesmo, tipo, às vezes a pessoa sente uma coisa lá, né? E aí depois ela melhora, né? Mas assim, e a gente também tem que confiar, ter mais confiança na luz, né? No que é bom e na intenção do que você está fazendo, do que medo do que vai acontecer, dos receios, né? Porque o não a pessoa já tem, né? Então, e aí você fazendo a sua autoaplicação, porque você tem que ser responsável também, porque pode piorar, eu já vi muita gente piorar. Nesse lugar que eu atendia gratuitamente, que tinha vários trabalhadores na casa, tinha alguns reikianos que eram reikianos de uma linha de dizer assim, não, eu tô aqui, eu posso vir do bar e fazer aqui. E aí eu via muita coisa ruim acontecer, né? Então, assim, e aí a gente é canal, e até acho que o diretor, não sei como é que era o nome, porque eu nunca me apeguei, eu só ia lá trabalhar, eu gostava de ir lá trabalhar. Então tinha alguém que coordenava aquele centro espírita que depois deu um presta atenção nos trabalhadores da casa. Porque a gente é um canal, né? E se a gente se harmonizar bem, tudo flui muito bem. Mas acontece, de algumas linhas falarem isso. Não, eu só estou aqui, tudo bem, né? A Marinalva colocou aqui, ó. Eu me aplicava Eu um passe aplicava. no centro, mas como eu ainda não conheço bem o reiki, fico insegura. Então, e aí, Marinalva, eu tenho uma coisa para te dizer. A segurança vem com a prática. É. Não tem outro jeito. Não tem jeito. Assim, Vai felizmente, aplicando em você, como eu falei, de vez em quando aplica numa planta, num é, animal. Se chegar aí um sobrinho, é, um vizinho, e exato. vai assim, É, devagarinho, né? E você vai ganhando bastante segurança. aham. Agora, claro, assim, aqueles que não estão sintonizados têm uma potência um pouquinho menor, porque vocês não estão com um símbolo dentro do campo de vocês. Mas, assim, isso não impede que vocês façam imposição de mãos, né? Mas sempre com o princípio de cuidar muito bem de vocês, porque a gente influencia sim. Lembra? É Reiki. Rei é energia universal e Ki é a nossa. Então, se a nossa não estiver boa, a gente vai influenciar nos outros. Agora, se a nossa está em ordem, bora fazer, porque realmente
está cada vez mais precisando disso, né? E só tem um jeito, é fazer, e às vezes vai ter dia que vai ter gente que vai falar, ai, não, eu estava bem, agora eu tô mal, e assim, é aquela história. Se a pessoa falar que ela se curou, você fala assim, que bom que você se permitiu essa cura. Se a pessoa falar assim, olha, eu fiquei muito pior depois que você, que bom, continue fazendo, vindo aqui, a gente vai continuar. Então, assim, a gente ter essa linha do meio de tipo, nem se elevar muito quando as coisas boas acontecem e nem se abaixar muito quando as coisas ruins acontecem. Caminho do meio, né? É estar ali naquela linha da prática, né? Da prática e da melhoria contínua. Porque se você estiver fazendo o seu melhor, a sua auto-aplicação, você estiver em dia com a sua energia, você só vai fluir coisas boas, né? Agora, realmente, 50% a 50%. Você está lá para canalizar essa energia. Mas a pessoa também tem que permitir essa harmonização e ela também não acontece da noite para o dia. É um processo. Mas eu falei mais que Falou. tudo. Hoje eu falei demais, né? Agora é minha vez, Paulo. Só vou fechar aqui com uma chave de ouro, hein? Eu estou fazendo um estudo para... Acho que a semana que vem ou a outra a gente publica de algumas dicas para o Reiki. E eu pesquisei bastante, né? E eu li várias reportagens de emagrecimento através de Reiki. Então, se você colocar na internet, tem gente vendendo o curso Emagreça aplicando Reiki. Eu fui a fundo pesquisar, porque nós somos meio cientista, que a gente pesquisa, né? Uhum. E assim, achei muito interessante o depoimento, que em resumo é assim: aplicar o Reiki no teu prato de comida, usando o Shokurei, para que aquela comida ela vire um alimento sagrado e não seja aquele alimento tóxico. Então eu comecei a ler e ver os depoimentos das pessoas que aplicam Reiki no seu prato de comida e faz o simples Shokurei durante aí um tempo, né? E elas relatando que começaram a emagrecer. Mas isso é assunto para a semana que vem, para deixar eles curiosos de como é que emagrece usando o Reiki. Então, assim, e outra, experimenta você também, porque mal não vai fazer, é um treino, né? Eu mesmo, eu já fiz esses experimentos, né? É bem interessante, né? Mas assim, realmente trazer para esse sagrado aí, para testar, para fazer mesmo, para que vocês, além de aprenderem com a gente, mas que vocês também dominem a técnica, porque e eu vou ficar muito feliz se lá na frente, sei lá daqui quanto tempo, você chegar e falar, nossa, olha, eu descobri uma nova utilização que eu procurei também. Eu estou fazendo de tal jeito e isso está ajudando lá as pessoas, porque o Zui trouxe toda essa simbologia e deu para a gente um passo muito grande. Mas cabe a gente trabalhar, praticar e ir à frente. Tá certo. Então, finalizar aí? Finalizar. Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida. Ô, Mi, hoje tu falou mais que eu. Não é? Nossa, eu tô atacada hoje, né? Acho que baixou. Mas se ninguém pergunta, a gente vai contando algumas histórias aqui, né? Porque assim, como eu trabalhei em vários lugares, eu tive, nossa, tem cada situação. Olha, se eu ficar, eu abri meia pochete só das coisas que já aconteceu. Mas assim, a gente vai encerrar, mas quer perguntar, Cristina, alguma coisa? Pode perguntar. Se alguém tiver alguma coisa. Não, foi muito boa a reunião. Tirar as dúvidas, ouvir o que vocês têm para dizer. É um ensinamento, ó, joia. Gratidão. Se ficou alguma questão, vocês podem colocar no grupo do Zap. Podem vir aqui na próxima quinta-feira. Se ninguém pergunta, a gente vai contando algum caso, alguma história para enriquecer. Mas, assim, se tiver perguntas, podem fazer. E é bom a gente ir falando sobre isso, porque quando vocês começarem a atender, ou quando vocês começarem a trabalhar com o Reiki assim, mais assiduamente, aí vocês vão ver que tudo isso aqui que eu estou falando acontece.
É gente que fica muito bom, é gente que fica muito mal e depois fica muito bom, é gente que cura, é gente Tem gente que vai toda hora. sonha com você. Toda semana, porque é um momento de relaxamento. É gente que sonha com você, que sonha que você estava aplicando reiki, não sei quem, te liga. Ó, acontece de tudo, viu? Então, Bom, vamos dar os. Ele vai tirar uma foto? vamos tirar uma foto. O Enquanto momento de tirar a foto e a gente já faz o a mim encerramento. pedimos para quem quiser abrir o celular, que ela vai tirar uma foto. Eu aviso, tá? E vou passar 3 recadinhos, então. Uhum. O primeiro é que amanhã, como sempre, 20 horas, nós temos a nossa sessão de reiki aberta. Então, quase todo mundo eu sei que vai. Convidem quem vocês acham que tem que convidar. Então, está confirmado amanhã. E daí você já aproveita e já faz a tua autoaplicação. O segundo eu postei nos grupos. Nós vamos abrir uma nova turma 21 de setembro. Então, se vocês tiverem alguém para indicar, baseado nisso que nós estamos conversando aqui, o curso é o mesmo que vocês estão fazendo, então 21 de setembro. E o último, o terceiro, é que as reuniões de quinta-feiras elas continuam, pelo menos até o final desse ano, para a gente honrar o compromisso com quem está fazendo o curso agora, e para o ano que vem a gente vai ter surpresas. Isso aí. Bom, de terça-feira eu abri uma turma de yoga, quem quiser participar, experimentar, etc. É terça-feira às 5h30, só me mandar um zap lá, falar, eu quero ver como é que é esse negócio. Então, só me falar que aí eu mando o convite para vocês experienciarem e depois aí vocês veem como é que vai fazer. E, deixa eu ver o que mais. E é isso, gente. Tirar foto. Tirar foto aqui e a gente fazer o nosso encerramento. Então, valendo, todo mundo sorrindo. Olha o dog lá, já pode aplicar no dog aí, hein, Thiago? Peraí que agora que vai sair, ó. Já. Isso, olha que legal. Saiu todo mundo. Muito bom. Aí, agora eu já tenho alguns Instagrams de algumas pessoas, daí eu marco vocês lá, a gente registrar o nosso encontrinho. E vamos fazer o nosso encerramento para que a gente finalize aí com a melhor das energias. E aí a gente vai praticando juntos, né? Para ficar cada vez mais afiados aí. E aí eu quero muito que lá na frente vocês coloquem em dúvida. Meu Deus, a minha mão esfriou no chakra, não sei o que lá. Eu quero muito saber de dúvidas assim, que aí é sinal que tá todo mundo trabalhando, né? Então, toma uma postura confortável aí na sua casa. Inspira profundamente. Traz a atenção. Se for possível, coloca seus pés aí na terra, no piso, ancorando o seu corpo. Lembrando que a gente tem esses dois estados, esse estado dessa atenção mais relaxada e o nosso corpo físico, e que a energia do Reiki possa fluir através de nós. Então você vai observando os sons. E você vai imaginando os sons chegando até você em ondas douradas. Então, vai imaginando também uma coluna de luz sobre o topo da sua cabeça. Vai inspirando e expirando, trazendo essa atenção para o seu corpo, para a sua mente.
Então, vá unindo as mãos à frente do peito, palma com palma. Recebendo essa luz do topo da cabeça, que flui pelos seus braços, pelas suas mãos. Afaste um pouquinho as mãos e imagine essa esfera de luz se formando entre as suas mãos. Então, leve essa esfera de luz para alguma região do corpo que você sinta e queira harmonizar. E imagine essa luz junto com os sons, harmonizando e vibrando em cada uma das suas células, tecidos, órgãos, alcançando essa frequência maior. Vibrando e harmonizando. Relaxe as mãos. Então, vai espreguiçando, alongando. Provoque aí um bocejo, um suspiro. Sentindo que esse local foi harmonizado. E que isso vai fluindo e refletindo em todo o seu campo. Afinal de contas, através da pulsação e da vibração do nosso coração é possível estarmos vivos. E que essa frequência se encontre com o do nosso coração. Uma linda noite para vocês. Que vocês sintam aí o brilho da luz do Reiki. E que a gente possa juntos sempre praticar dentro dessa senda, harmonizando a gente mesmo. Tá bom? Na próxima semana tragam aí uma garrafa d'água, a gente vai fazer uns experimentos, tá bom? E é isso. Boa noite. Uma linda noite aí para vocês. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Natália, Tiago, João Paulo, Marinalva, Juliana, Márcia. Gostaram aí? Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Então, Tchau, tchau. até, gente. Tchau. Até amanhã ou semana que vem.